Sabe aquela pergunta que, no fundo, todo mundo se faz uma hora ou outra? Como é que uma pessoa muda de verdade? Mas aquela mudança real, sabe, que vem de dentro. É uma questão universal. E nesta análise a gente vai explorar uma resposta bem interessante que vem de uma perspectiva teológica muito específica sobre essa transformação interior. Pois é, essa é a grande questão, não é? Quem nunca tentou mudar um hábito, ser uma pessoa, sei lá, um pouco melhor e sentiu que estava lutando contra si mesmo? O que precisa acontecer para essa mudança não ser só superficial, mas para ela durar de verdade? Para a gente entender uma das respostas possíveis, vamos nos aprofundar nesse material aqui. E olha, um aviso: não espere encontrar nenhuma fórmula mágica. O que a gente encontra aqui é, na verdade, um mapa bem detalhado dessa transformação, que já começa com uma ideia bem radical sobre a nossa capacidade de mudar por conta própria. O nosso roteiro aqui para essa exploração é bem direto. Primeiro, a gente vai ver qual é o grande desafio para essa transformação. Depois, qual seria o método divino que é proposto. Em seguida, qual é o nosso papel ativo nisso tudo. E por fim, por que essa é uma jornada que, na verdade, nunca acaba. Tudo pronto? Então vamos lá. Então, vamos começar pelo começo, o desafio. De acordo com essa linha de pensamento, o nosso maior inimigo, na hora de mudar, não está do lado de fora, não. Ele está aqui dentro. É o que o texto chama de mente carnal. E o que seria essa tal de mente carnal? Pensa nela como se fosse a nossa inclinação natural, sabe? O nosso eu no modo padrão, que funciona focado em si mesmo. O argumento aqui é que não importa quanta força de vontade, quanta disciplina ou pensamento positivo a gente tenha, nada disso sozinho consegue mudar essa programação fundamental. É aqui que a gente traça uma linha bem clara. Existe o que o esforço humano consegue fazer e o que só uma obra divina pode realizar. E essa citação da fonte é bem direta ao ponto. A ideia central é que o poder para essa mudança profunda não vem de dentro da gente, mas de fora, de uma fonte divina. E olha, entender isso é a chave para todo o resto que a gente vai ver. Ok, se o nosso próprio esforço tem um limite, qual é a alternativa então? Agora a gente vai mudar o foco do problema para a solução e mergulhar nos detalhes de como essa transformação divina aconteceria na prática. E é aqui que a coisa fica bem fascinante, porque existe uma distinção de papéis muito específica. Pensa assim, ó, Cristo é apresentado como a fonte da nova vida, a origem da força e do caráter que a gente quer formar. Já o Espírito Santo seria o agente que torna isso real, o meio pelo qual essa vida divina atua no nosso dia a dia. Se Cristo é a usina de energia, o Espírito Santo é tipo a fiação que leva essa eletricidade para dentro de casa. Um é a fonte, o outro é o condutor. Só que essa dinâmica toda não acontece num ambiente tranquilo, não. Ela se desenrola num verdadeiro campo de batalha, que é a nossa experiência humana, onde duas forças totalmente opostas estão ali, ó, em constante conflito. E essa tabela aqui mostra esse conflito perfeitamente. De um lado, a carne, que representa aquela natureza antiga, o nosso eu padrão. E do outro, o espírito, que representa a nova natureza, influenciada por Deus. Segundo o texto, a vida de quem crê é uma navegação constante entre essas duas realidades, uma escolha a cada momento sobre qual delas vai ditar o rumo das coisas. E isso tudo levanta uma pergunta bem óbvia, né? Se a obra é divina, qual é o nosso papel? A gente só fica assistindo de camarote? A resposta do texto é um grande e sonoro não. Existe uma cooperação que é indispensável, uma participação ativa que é crucial para o processo todo acontecer. E o ponto de partida para essa cooperação é a rendição. Mas calma, não é uma rendição passiva de quem desiste, sabe? É uma decisão consciente de entregar o controle. O texto deixa bem claro. Essa entrega tem que ser voluntária, total e tratada como algo definitivo. A metáfora aqui é muito poderosa. É como se fosse uma troca de governo mesmo. Para que um novo governo se instale, o antigo precisa sair. A velha natureza, aquela mente carnal, precisa ser retirada do trono, do centro de comando da nossa vida. Aí o texto transforma essa ideia em 3 ações bem práticas. Olha, não é uma fórmula mágica, tá? É mais um processo contínuo de cooperação. Vamos dar uma olhada em cada passo. O primeiro passo é saber. É um passo intelectual, sabe? Cognitivo mesmo. A questão aqui é entender e aceitar um fato teológico central, que a velha natureza já foi julgada e, por assim dizer, perdeu a sua autoridade legal. É o fundamento de conhecimento onde todo o resto vai se apoiar.
O segundo passo é considerar. Se o primeiro é saber com a mente, este aqui é um ato de fé, de coração. É viver na prática como se aquilo que se sabe fosse verdade. É agir partindo do pressuposto de que a velha natureza, mesmo que ainda faça barulho, não tem mais o direito de mandar. É uma mudança de perspectiva que muda as nossas ações. E o terceiro passo é entregar. Esse aqui é o mais prático de todos, o mais mão na massa. E ele é contínuo. É a entrega ativa, diária do nosso corpo, o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente pensa, para serem usados como ferramentas para um novo propósito. Não é uma coisa que acontece uma vez só, mas uma prática constante, momento a momento. Bom, depois de passar pelos esses 3 passos, a gente até poderia pensar, pronto, resolvido o problema. Mas a parte final do texto vem com uma boa dose de realismo. A transformação não é um destino onde a gente chega e pronto, acabou. É uma jornada que dura a vida inteira. E essa citação é... Uau! Talvez seja a mais forte de todas. É um golpe direto em qualquer ideia de que a gente vai atingir uma perfeição absoluta nesta vida. A velha natureza, mesmo tendo sido tirada do trono, não é eliminada. Ela continua por perto, sempre tentando reconquistar o poder. É por isso que essa vida é descrita com metáforas de esforço contínuo. É uma corrida, que exige fôlego. É uma caminhada, que exige direção. E é uma guerra, que exige vigilância. A luta interna, então, não é vista como um sinal de fracasso, mas sim como a característica normal da jornada. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se a transformação não depende só do nosso esforço, mas também não é um processo automático em que a gente não faz nada, se é uma parceria complexa e contínua, bem no meio de uma luta que não acaba, o que isso tudo significa para o nosso dia a dia? Como é que a gente encara o crescimento pessoal, as falhas e os acertos dentro dessa realidade?